assim: eu preciso me libertar da zona da mediocridade. Diga: Deus tem um outro nível para a minha vida. Você está preparado para voar nas asas do Espírito essa noite? Então diga assim comigo: é forte, Brasil. Aleluia. Então o que é, irmãos, que é mediocridade? Mediocridade é uma condição mediana. É o estar na média. Amém? Diga assim: mediocridade é a condição mediana. É estar na média. Amém? Sabe o que é que eu, pensando sobre mediocridade, me veio exatamente o que mediocridade é? Mediocridade é o lugar do que é irrelevante. O que é que é uma coisa irrelevante? É que não tem destaque nenhum, que passa desapercebido, que é tão comum, que é tão normal, que ninguém percebe que existe. Sabia que eu e você não fomos colocados nesse mundo para passarmos desapercebidos? Sabe que a sua empresa não foi levantada na sociedade para passar desapercebida? Sabe que as suas vendas na sua loja não podem ser medíocres, elas não podem passar por ser despercebidas? Aquilo que você faz, aquilo que você tem e aquilo que você é, não cabe mais na zona da mediocridade. Não cabe. Amém? Então, a zona da mediocridade, ou o lugar da mediocridade, é o lugar do irrelevante, do que não tem destaque, do comum, do ordinário, onde prevalece a seguinte cultura ou a seguinte linguagem: tá bom, é isso mesmo, a vida é assim. Essa é a linguagem de quem adota viver uma vida de mediocridade. Tá bom, é assim mesmo, tá legal assim. Irmão, você não pode aceitar isso na sua vida. Porque esse tempo de viver uma vida medíocre, uma vida ordinária, uma vida comum, uma vida natural, uma vida que nada é relevante, uma vida que não se destaca, isso era quando você estava no reino das trevas. Mas nesse reino que se chama reino da luz, você foi transportado para ele, não para viver uma vida ordinária, não para viver uma vida comum, não para viver uma vida que não se destaca em nada, mas você foi levantado, irmãos, nesse reino para brilhar em meio às trevas, para aquilo que chegar na sua mão, chegar e você fazer de uma maneira diferente, como nunca foi feito antes. Diga comigo: é desse jeito. Aleluia. Amém. Muitas vezes, irmãos, nós nos acostumamos com a vida medíocre. Sabe por que nós nos acostumamos em ter uma vida medíocre? Porque sair da vida medíocre vai exigir esforço. Então as pessoas, elas se acostumaram a viver uma vida medíocre, mesmo que Jesus tenha pago. Porque eu vou te dizer uma coisa: Jesus não pagou. Você acha mesmo? Não, você acha, não. Você acha mesmo que Jesus estava lá na sua glória, juntamente com Deus, e ele desceu, habitou entre os homens, pregou a palavra, foi humilhado, foi crucificado, morreu, ressuscitou, envergonhou principados e potestades, sofreu tudo o que sofreu, mas também venceu, para te dar a vida que você já tem, ou que você deveria ter? Não, irmãos, Jesus não veio para que a gente viva uma vida medíocre. Ele não veio morrer e sofreu tanto para a gente ter uma vida menor, cheio de doença, cheio de miséria, cheio de palavras de desgraça, cheio de pensamentos de derrota. Não foi essa, porque se foi para isso, então não fez diferença nenhuma. Mas não foi para isso que ele sofreu, para que ele morreu e ressuscitou. Ele nos constituiu filhos para nos levar para um outro nível. E esse outro nível não é mais o nível da mediocridade. Eu quero despertar você essa noite, a você acordar. Você está adormecido e aceitando todas as desgraças que acontecem, todos os problemas, a vida que não avança, nenhum progresso, como se fosse uma coisa normal. Não é normal. Sabe o que significa prosperidade no dicionário? Prosperidade ou prosperar significa desenvolver-se e em aumento. Então o que é natural para mim e para você, que habitamos num reino de vitória? É aumentarmos, nos desenvolvermos. Sabe, eu fiz algo bom hoje, mas o poder que habita dentro de mim me capacita a fazer algo muito melhor amanhã. Aleluia! Glória a Deus!
Então muitas pessoas, irmãos, elas estão na zona da mediocridade, porque elas não querem se esforçar. E aí elas ficam, sabe como? Como se fosse uma grande plateia, sentada e vendo as coisas acontecerem na vida das outras. E aí elas começam a culpar todo mundo, começam a culpar a falta do dinheiro, começam a culpar a falta de assistência do outro, começam a dizer que é porque não tem oportunidade, começa a dizer que é porque a crise está no meio do mundo, porque é o governo, é porque era o outro governo, é porque isso, é porque aquilo outro, sempre dando desculpas, mas está faltando esforço. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui sabem que o reino de Deus ele é tomado por... Desculpa, quantos sabem que aqui, que o reino de Deus é um reino que sempre esteve em movimento? Sempre. A primeira vez que Deus se apresentou ao homem, não foi parado, contemplativo. Não foi assim que Deus se apresentou ao homem. Vamos abrir a palavra em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. Você pode colocar aqui, por favor, Dagoberto. Aleluia! Eu vim aqui para chacoalhar você essa noite e para dizer que definitivamente existe algo mais poderoso, mais nobre, mais excelente, de melhor qualidade para você desfrutar. E eu também vim aqui para te dizer que você não deve se sentir culpado, porque muitas vezes Satanás, irmãos, tem lançado na nossa cabeça sentimentos de culpa quando compramos alguma coisa, quando desejamos um outro nível na nossa vida. Satanás começa a dizer: para que isso? Para que comprou essa roupa? Para que comprar essa casa? Para que fazer esse curso? Para que melhorar o atendimento? E Satanás começa a querer nos acusar disso, como se querendo mostrar para nós que se a gente tiver aquilo, o nosso coração vai se desviar. Pois se teu coração te condena, a Bíblia diz que Deus ainda assim é maior que o seu coração. Quanto mais o diabo, que é um derrotado. Amém? Deus quer te levar para um outro nível, irmãos. E quando você chegar nesse nível que vai ser despertado hoje, eu vou te dizer uma coisa: não tem pensamento do diabo que vai prevalecer. Olha o que diz a palavra: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pode ir passando. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Você pode pensar que pairar é estar estagnado, mas em outra versão fala que o Espírito se movia, estava em movimento. Amém? Vamos continuar. Eu quero que você vá para Gênesis capítulo, continuando, versículo 26 e o versículo 28. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmãos, nós não fomos chamados para ficarmos estagnados. Os próprios versículos que nós acabamos de ler nos falam de movimento, frutificação, fazendo uma coisa, depois fazendo outra, crescendo, multiplicando. E por que nós podemos frutificar? Por que nós podemos crescer? Por que nós podemos prosperar? Por que nós podemos ser fecundos? Porque Deus já nos abençoou. Quando Deus criou Adão, Ele abençoou. E a Bíblia fala assim sobre mim e você nos tempos de Jesus e nos tempos dos apóstolos. E Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós não vamos ser abençoados, nós já somos abençoados. Aleluia, diga assim bem forte: eu sou uma bênção. Eu nasci para prosperar. Tudo que eu faço frutifica. Aleluia. No capítulo 2, no versículo 15 diz: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim para guardar e para cultivar. Amém? Então, quando Deus se apresenta ao homem, Ele apresenta-se ao homem em movimento. E quando Ele cria o homem,
Ele não deixa lá o homem sentado no jardim, olhando para as coisas, contemplativo. Não, ele dá uma ordem ao homem: rapaz, se movimente, faça alguma coisa, haja, flua, meu querido. Amém? Nem Deus, quando olhou para a terra, ele olhou para ela e pensou assim: tá bom, tá sem fome e vazia, vou fazer só de um jeitinho assim, jeitinho aqui, vou puxar umas arvorezinhas para cá, vou jogar uma sementezinha aqui, vou botar uns peixinhos ali, uns negocinhos ali. Não, a Bíblia diz que ele estruturou tudo para colocar o homem dentro. Amém? Sabe uma das coisas que vai fazer com que a nossa mente de mediocridade, que os nossos pensamentos pequenos, eles nos abandonem de vez? Quer que eu lhe diga? Ter as referências certas. Deus é a nossa maior referência, concordam? Deus agiu, Deus se moveu, o Espírito Santo se movia. Ele deu essa ordem ao homem: fecunde, produza. Amém? Agora, irmãos, eu anotei aqui uma coisa que fez parte da minha infância e fez parte do tempo que eu já era casada, do tempo que eu me casei. Eu vou contar para vocês um trecho, uma parte da minha infância que você não conhece. Amém? Eu nasci no bairro Rodolfo Teófilo, na rua Francisca Clotilde, número 126, perto do Colégio Redentorista, onde eu passei boa parte da minha vida. Irmãos, eu morei numa casa que era muito pobre, muito pobre. Meu pai tinha 5 filhos. Seu Manel era produtor. E a gente tinha uma condição de vida muito ruim. Então, a gente bebia água de pote. O meu armário de cozinha não tinha, era aquelas baterias. Bateria ou batedeira? Bateria, vocês lembram disso? Amém? Eu era desse tempo, irmãos, em que a gente botava um pano no pote para poder botar o copo em cima e depois não entrar inseto ali. Vocês se lembram desse tempo? Amém? E a nossa casa não tinha cimento, era no piso batido, as paredes assim bem velhinhas, meu pai com pouquíssima condição. Mas sabe de uma coisa? Eu vou te dizer uma coisa, se você está entrando aqui hoje pela primeira vez. Sabe que eu tive um encontro genuíno, encontro verdadeiro, encontro real com Jesus em 1990 na Igreja Evangélica da Fé. Mas sabe, irmãos, eu acredito que desde o ventre da minha mãe, como está escrito, o Senhor vinha me acompanhando. E eu me lembro de mim criança, olhando para aquelas paredes ali, sem pintura, olhando para aquele piso sem cerâmica, olhando para aquelas redes que eu dormia com a bacia embaixo. Quantas vezes eu me acordei dentro da bacia? Porque a rede era tanto xixi que ralou a rede. Quantas vezes eu acordei em braço esplêndido da bacia? Mas, irmãos, lá no fundo do meu ser, algo me dizia que aquela condição estava errada. Eu fiquei me lembrando disso desses dias. Algo me dizia: rapaz, tem alguma coisa errada com isso daqui. Isso aqui não foi feito para mim, não. Tem alguma coisa errada. E aí, irmãos, eu me lembro do meu pai. Sabe quando você tem, eu não sei se você é nessa condição, mas a família, todo mundo é pobre, mas tem um primo rico. Então, na minha família, eu tinha um tio que já faleceu, tio Anzinho, que é o tio Francisco, o tio Anzinho. E ele começou a ler quando ele tinha 13 anos de idade. E ele conseguiu estudar. Não tinha luz na casa dele, então ele ia para um poste na calçada, ficava debaixo da calçada e ficava estudando. E ele conseguiu passar no vestibular da UFC para Direito, se tornou advogado. Depois fez concurso no Banco do Nordeste, era advogado do Banco do Nordeste. E meu pai era um analfabeto, um homem que não tinha entendimento, que não tinha instrução. E sabe o que meu pai fazia? Meu pai não deixava a gente conviver com pessoas que não tivessem como nos dar uma referência. Ele dizia: olha, próximo final de semana, pelo menos umas 2 vezes por mês, nós vamos na casa do seu tiozinho. Aí quando a gente chegava lá, o que minhas primas faziam comigo? E principalmente minha tia Leda. As minhas tias estudavam em colégio, minhas primas estudavam em colégios muito, muito bons. E elas eram muito estudiosas. E quando eu chegava na casa da tia Leda, ela me levava na sala de medalhas das minhas primas. E ela começava a mostrar: aqui elas ganharam o primeiro lugar no concurso que teve na escola, que elas são a primeira colocada no colégio e tal. E eu começava a olhar para aquilo, irmãos, e aquilo começava a me inspirar.
Meu pai não sabia ler, meu pai não sabia direito nem escrever, mas uma coisa ele sabia: ele tinha que nos preparar para um outro nível. Porque naquele nível que ele estava, ele não queria que os filhos dele continuassem. E a referência dele era o irmão dele. Então a gente ia para lá e a gente começava a olhar. E a minha mãe dizia: olhe como suas primas comem. Preste atenção. Um dia eu joguei uma bolacha no chão, fui pegar na boca. A menina pega na bolacha. Então as minhas primas, o sucesso delas era o meu referencial. Irmãos, uma das maneiras de nós sairmos do nível da mediocridade é avaliar os nossos referenciais. Amém? Porque se a gente começar a olhar os nossos referenciais, irmãos, ou eles têm que estar um pouquinho acima de nós, ou muito acima de nós. Porque se a gente quiser se espelhar em alguém, a gente não pode se olhar no espelho. O que eu quero dizer se olhar no espelho? É olhar para alguém que está passando pelo mesmo problema que eu, na mesma zona de mediocridade que eu, e ela não tem nada para me oferecer. Eu tenho que focalizar, eu tenho que colocar as minhas referências, meu olhar na referência correta. Amém? Eu me lembro quando eu me casei com o Gilmar, esse homem lindo, exuberante. E eu me lembro que quando a gente se casou, a gente tinha o Chevette do sofrimento. Amém? O João Tribulação. Só, irmãos, que a gente tinha o João Tribulação e glória a Deus. Amém por isso? A gente tinha um carrinho para andar. E eu lembro que quando aquele carro estava já nos dando quase um tétano, de tanto ferrugem, exagero, né? Sabe o que é que Deus falou comigo? Eu pegava um ônibus, ele ia para trabalhar, eu não podia me deixar muitas vezes, eu pegava um ônibus que saía lá no Emócio, na José Bastos, eu passava pela José Bastos, e o Senhor falou assim comigo: quando você estiver dentro do ônibus, olhe para as concessionárias, olhe para as revendedoras. E eu passava para as revendedoras e eu dizia: eu vou ter um carro novo, eu vou ter um carro novo, eu vou ter um carro novo, eu vou ter um carro novo. Isso aqui que eu estou andando de ônibus é só uma fase. Aquele chevetezinho azul é só uma fase. É só um momento. Eu vou ter um carro novo. Eu quero um carro com ar-condicionado. Eu quero um carro com vidro elétrico. Eu quero um carro com trava elétrica. E eu ia e voltava. Eita, que meu carrinho está chegando. Tudo bem que hoje você está morando na casa que você está. Tudo bem que hoje você veste as roupas que você tem. Tudo bem que você ainda não viajou para aquele lugar dos seus sonhos. Mas você não pode achar que isso está bom. Só 4 aqui pegaram a revelação e vão para os Estados Unidos ano que vem. Então é referência. Se a gente tiver as referências certas, nós vamos sair da zona da mediocridade. Amém, gente? Glória a Deus. Então existem 6 correntes. Na verdade vamos chamar assim, 6 coveiros. 6 coveiros que foram empregados pela mediocridade. 6 coveiros, diga comigo, 6 coveiros que foram 6 coveiros que foram contratados pela mediocridade. Posso dizer o nome deles? Primeiro, acomodação. Segundo, ter pena de si mesmo. Terceiro, preguiça. Gente, a preguiça é uma praga destruidora. Olha o que eu anotei. 2 versículos, tem vários sobre preguiça, mas eu achei esses fantásticos. Provérbios 19:15 diz assim: a preguiça faz cair em sono profundo, e o ocioso vem a padecer de fome. Eclesiastes capítulo 10, versículo 18 diz: pela muita preguiça desaba o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. Muitas vezes as pessoas estão vivendo uma vida de mediocridade porque elas têm preguiça. Gente, eu nunca vi nesse momento, nesse tempo que se chama hoje, tanta preguiça. Que dificuldade a gente encontra para contratar uma pessoa para trabalhar? É ou não é? É um boneco. E tem gente que está passando fome. Gente, eu vi casos de pessoas passando fome, mas com orgulho. Passando fome, mas com orgulho.
Posso prosseguir? O outro coveiro é: todo mundo faz assim, então eu vou fazer assim também. Quinto, medo. Pessoas medíocres, elas não ousam. Pensamento medíocre não te faz avançar, porque tem medo. O que vão pensar de mim, o que vão dizer. E o sexto são as desculpas. Eu não fiz porque eu não ganho bem. Eu não fiz porque não me reconhecem. Eu não fiz porque não me dão valor. Eu não fiz porque eu sou um inabilitado. Eu não fiz porque não tinha condição. Deixa eu dizer uma coisa. Olha, eu me lembro de uma vez, eu terminei o 3º ano. E eu estava já na faculdade, na verdade. E eu me lembro que um dia, irmãos, sabe aquele dia quando você acorda e você não tem um centavo no bolso, que se botarem você de cabeça para baixo, só vai cair as migalhas de pão que você botou, das bolachas que você botou quando você era criança dentro do seu bolso? Aquele dia que você não tinha nada, foi esse dia que chegou na minha porta. E eu me lembro que eu me sentei na frente do guarda-roupa e eu fui procurar uma moeda para bater uma xerox dentro da universidade. Eu não tinha. Naquele dia veio uma indignação dentro de mim. Eu olhei para mim e fiquei: rapaz, eu batalhei tanto para entrar na universidade, eu estudei tanto para isso, e aqui agora eu estou atrás de moeda. Pois eu vou dizer uma coisa: Satanás, você não vai zombar da minha cara. Irmãos, eu fiz mais de 100 currículos e saí espalhando por essa fortaleza. E eu ia muitas vezes a pé atrás de um trabalho, irmãos. E sabe de uma coisa? Aquele que bate, a porta abre. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. O problema é que a gente quer achar sem procurar. Quer que a porta se abra sem bater. E quer o resultado sem pedir. Sabe que Deus fez tudo. Deus fez tudo. Diga comigo: Deus fez tudo. Deus já fez tudo. Mas, irmãos, não é só porque Deus fez tudo que eu também vou fazer nada. Amém? Então abra a palavra em Mateus. Você está recebendo? Mateus capítulo 25. Versículo 13. Isso aqui está falando sobre a vida de Jesus, a vinda de Jesus, mas cabe para mim para muitas outras coisas na nossa vida. Porque nessa mesma postura, pessoas que têm essa mesma postura que está escrito aqui, podem perder a salvação, assim como se nós tivermos posturas parecidas em áreas da nossa vida, vamos perder outras coisas. Diz assim, versículo 13: vigiai, pois não sabeis o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe disse... Ele confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu o que recebera 5 talentos. Saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui o que é teu, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeio e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses
o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo inútil, lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe uma coisa curiosa que eu achei desse texto, irmãos? É que bem aqui quando começa, ele fala assim no versículo 15, presta atenção no versículo 15: ao que deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Ele deu a cada um segundo cada um poderia fazer segundo a sua capacidade. Só que desses 3, o último não fez nada porque sentiu medo. Amém? Sabe, irmãos, quando eu vejo esse que entregou 5, esse que trabalhou com 5, esse que trabalhou com 2, quando eu vejo Deus dizendo assim para eles, ó, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Sabe o que é que isso cheira? Promoção. Promoção. O grande problema, irmãos, não é o que nós temos para trabalhar. O grande problema é como nós estamos trabalhando com o que nós temos. A grande problemática não é você ter poucos recursos, não é você trabalhar num lugar que tenha dificuldades. A grande questão é o meu procedimento com aquilo que chegou na minha mão para fazer. Sabe, irmãos, esse homem, porque teve medo, ele não teve uma reação diante da zona de mediocridade que ele estava. Ele tinha uma visão limitada, por isso ele não foi promovido. Amém? Quando aquilo que chegar nas nossas mãos, quando a gente envolver paixão, quando a gente envolver zelo, quando a gente envolver critérios, quando a gente envolver capricho, você acha que isso que você envolveu vai ser irrelevante? Vai ser comum? Vai ser normal? Vai ser ordinário? Quando você envolve o seu coração, quando você envolve paixão por aquilo que você está fazendo, quando você entende que dentro de você, mesmo que você tenha uma limitação, porque cada um de nós aqui tem uma limitação, ou não tem? Tem. Mas a Bíblia diz, irmãos, eu até anotei aqui para vocês. Sabe quantas vezes aparece a palavra poder na Bíblia? Poder de Deus? Aparece 16.772 vezes. 16.072 vezes. Sabe o que significa essa palavra poder? A palavra poder em todos os textos significa dunamis ou dinamos, que na tradução para nós significa dinamite. Eu fui na casa aqui de um amigo meu, um determinado pastor Hermínio, e perto da casa dele ainda tem a pedreira, Hermínio. Bem, perto da casa do Hermínio tem uma pedreira. E algumas vezes eu estive lá, e antigamente, né? Agora eu soube que tem um horário da explosão, é assim? Então, algumas vezes eu estava lá e de repente eu ouvia BUM! Uma grande explosão. Agora, como a explosão estava incomodando os vizinhos, eu acredito que foi dado o horário em que a vizinhança saberia quando ia ter aquela explosão. Irmãos, quando acontece algo diferente, quando acontece uma explosão, quando acontece algo inusitado, quando acontece algo que é relevante, todo mundo percebe. Aquilo que vai chegar nas suas mãos para você fazer, aquilo que vai acontecer com a sua vida, vai mexer não só com a sua casa, pode mexer com a sua rua. Sabe por que Deus quer que você saia da zona da mediocridade? Porque Ele não te chamou para a zona da mediocridade. E sabe o que acontece quando a gente sai da zona de mediocridade? Todo mundo vê. Rapaz, aconteceu, ele estava numa pindaíba, a empresa estava falindo. Rapaz, ele estava doente. Rapaz, ele não tinha motivação. Rapaz, ele estava em depressão. Mas ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro poderoso com Deus. Ele descobriu quem ele era. Ele descobriu o que ele tem. Ele descobriu o que ele pode. E de repente você vai ser o comentário da rua, o comentário da escola, o comentário da faculdade.
para perguntar: onde está você? Deus quer te tirar de trás das malhadas. Deus não quer que você mendigue o pão. Deus não quer que você tenha só o de hoje e não tenha o de amanhã. Deus não quer que você vive contando as moedas para pagar os boletos. Aleluia! Deus quer que você comece a pensar como Ele pensa, a olhar para as circunstâncias e falar para elas que você não aceita mais uma vida de mediocridade. Não, a minha empresa não vai falir. Não, esse mês eu não vou vender menos do que o mês que passou, eu vou vender mais. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus é maravilhoso, irmãos. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Eu quero viver com intensidade o extraordinário de Deus. Eu quero viver o extraordinário de Deus. Você quer viver o extraordinário de Deus? Você quer ser relevante no seu trabalho? Você quer fazer algo que ninguém ainda fez? Amém? Irmãos, eu respeito do fundo do meu coração, eu respeito de verdade, ó, de verdade verdadeira, todos os coaches do mundo. Eu respeito. Tem até uma aqui, minha querida Ivana. Uma salva de palmas para a Ivana. Ela saiu da zona da mediocridade, ela sabe o que eu estou falando. Glória a Deus por isso. Amém? Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus está te chamando essa noite não é para um treinamento. Deus está te chamando para transformação. É diferente. Porque se a gente treinar os nossos músculos, amém? Eles vão se condicionar ao treino. Se a gente parar de treinar, tudo vai murchar, as pelancas vão cair. Apesar de os músculos continuarem lá. Mas tudo está sugestionado ao treino. Eu não estou aqui essa noite, presta atenção. Eu não estou aqui nessa noite para te motivar, trazer uma palestra motivacional. Eu não estou aqui para treinar seus ouvidos e a sua mente para você ser o melhor e sair da mediocridade. Não, eu estou aqui para falar sobre transformação. É para você aceitar a realidade que Deus deu para você. Amém? Olha, irmãos, eu vou te mostrar um texto na Bíblia, como foi perigoso viver na zona da mediocridade. Abra Gênesis capítulo 4, por favor. Gênesis capítulo 4, versículo 1, diz assim, olha que coisa interessante. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Quer dizer, cada um tinha o seu ofício. Estava dentro de cada um da sua capacidade. Aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim, olhe como está escrito, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta. Eu entendo como professora de português que isso aqui é um artigo indefinido, que eu posso substituir pela palavra qualquer. Então Caim trouxe uma oferta qualquer. E quando a gente diz assim, ó, essa é uma mulher qualquer, esse é um copo qualquer, esse é um tapete qualquer, esse é um microfone qualquer, eu estou inferiorizando o valor daquilo. Quem pegou? Pegou? Então quando eu digo, qualquer mulher pode entrar, eu não estou dando relevância. Eu não estou dando destaque. Eu não estou dando importância. Vocês entenderam? Então Caim, ele trouxe uma oferta qualquer, ou seja, ele fez de qualquer jeito. Amém? Agora, olhe como foi. Ele disse, olha, no versículo 3, aconteceu que no fim dos tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, olha a atitude de Abel, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Sabe, irmãos, que oferta tem a ver com coração, tem a ver com atitude? Porque a Bíblia diz assim, ó, Caim trouxe uma oferta qualquer, mas Abel trouxe as primícias e a gordura.
E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e de Abel. Mas Deus não se agradou da oferta de Caim e de Caim. Por que Deus não se agradou, irmãos? Porque Ele fez de qualquer jeito. Porque Ele não colocou capricho. Deixa eu falar uma coisa para você. Mediocridade é a total ausência de capricho. Você pode fazer melhor, mas não quer caprichar. Amém? Irmãos, eu como muitos docinhos bons, muitos brigadeiros bons, muitas coisas boas. Mas essa semana eu comi um docinho que é fantástico. O docinho do João Paulo da Michelangelo. Você tem que comprar esse docinho. O docinho sem ter muito açúcar, macio, não trava. Não tem aquele doce que você engole e fica aquela papa aqui dentro grossa? Eca. Irmãos, eu vi um docinho diferenciado. Eu vi um negócio diferente. Eu vi capricho. Todo mundo pode fazer docinho, mas a minha referência é o docinho dele. Por enquanto. Todo mundo pode vender uma camisa. Eu fui na loja aqui de uma irmã da igreja esse final de semana, comprei essa calça porque eu queria estar linda, plena, absoluta, fashion. E quando eu cheguei lá, fui atendido por um rapaz que me trata muito bem, me tratou muito bem e faz com que eu vá lá naquela loja outras vezes, porque ele foi referência em atendimento. Agora, irmãos, que tipo de referência nós estamos sendo? Eu ouvi uma história hoje que eu achei interessante. Disse que uma senhora ganhou uma camisa e ela não gostou muito da camisa, apesar da camisa ser muito bonita, e ela guardou a camisa. 3 anos depois, ela pegou aquela camisa, era o aniversário da sobrinha dela, e ela lembrou da camisa e disse: rapaz, eu acho que a minha sobrinha faz bem o estilo dela, eu vou entregar a camisa para ela. E aí ela presenteou a camisa para a sobrinha. Quando a sobrinha foi experimentar, a camisa não cabia. 3 anos depois, a camisa não cabia. E ela viu lá a referência da loja e chegou lá na loja, que tinha sido, onde a blusa tinha sido comprada 3 anos atrás. E chegou para o dono da loja e disse: olha, a minha avó me deu essa blusa e ela foi comprada aqui e eu vim trocar. Aí o dono da loja imediatamente foi lá dentro, pegou uma blusa e deu para ela. E aí ele chegou para os amigos, o dono da loja chegou para os amigos e começou a contar: rapaz, você é doido, você pegou aquela camisa que você nem fabrica mais, você recebeu aquela camisa e você deu uma blusa nova, da moda agora, que loucura foi essa? Ele disse: aparentemente eu posso ter perdido uma camisa, mas de verdade eu ganhei uma cliente. E de verdade, a mulher se tornou cliente da loja. Porque essa pessoa que aceitou receber aquele produto, mesmo sem vendê-lo mais, ela não estava com um pensamento medíocre de perda, de coisinha. Deus te dá um ar-condicionado e tu anda com o ar-condicionado desligado porque tu fica pensando que Deus não vai te dar o dinheiro para você usar o ar-condicionado. Aí tu fica lá. A realidade é essa. Pensamentos medíocres. Vai para o restaurante, se senta numa mesa, ficou faltando 10 centavos. Não, eu já paguei a minha parte. Meu querido, pois eu tenho a alegria de chegar no restaurante e pagar para alguém. E não ficar mendigando centavo, contando as moedas, eu corro feia. Pensamento medíocre. Pensamento medíocre. Amém? Nós temos que ter, irmãos, é para sobrar. Não é para faltar. Você se encontra agora na zona do que só dá. E você está se conformando: não, esse mês deu para pagar a luz, esse mês deu para pagar a água, esse mês deu para pagar isso. E glória a Deus, irmãos, eu não estou em nenhum momento falando de ter ingratidão.
Não tem nada a ver. Porque você pode ao mesmo tempo ser agradecido pelo que você tem, mas também você pode não se conformar com ter só isso e começar a dizer: Deus é tão bom, Ele é tão bom, mas Ele é tão bom que Ele me deu isso, mas Ele pode me dar infinitamente mais, além daquilo que eu possa pedir ou do que eu possa pensar. E sabe, irmãos, quando eu encontro aqui Caim nessa situação, Deus, olha a audácia de Caim no versículo 6. Depois que Deus dá o xilepe em Caim. Então disse o Senhor: por que andas? Não, continuando, ó, é interessante, olha aqui, versículo 5. Ao passo que a oferta de Caim, de sua oferta, não se agradou, Deus não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e decaiu o semblante. O cara faz a coisa errada e ainda recebe elogio. Sabe que tem gente, irmãos, que não quer se esforçar, que não quer trabalhar, que não quer pagar o preço, que não quer investir, que não quer passar por aqueles momentos de renúncia em algumas áreas. E quando a promoção não chega, quando a consideração não vem, ainda fica com raiva porque não veio. Como você quer colher uma coisa que você não plantou? Vocês estão me amando ainda profundamente? Aquele amor assim. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que caiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, os seus desejos será contra ti, mas a ti cumpre dominar o seu desejo. Aí, irmãos, eu vejo aqui a profunda decadência da vida de Caim. Olha isso aqui. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Presta atenção. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu, tutor do meu irmão? Tipo assim, tá pensando o quê? Sua responsabilidade minha é isso? E disse Deus: que fizeste? A voz de teus irmãos clama na terra a mim. Eis agora, pois, maldito sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Irmãos, a vida medíocre de Caim chegou em tal nível que ele se tornou ainda mais baixo. Existe a linha do excelente, do ótimo e da mediocridade. Pois Caim aceitou viver tanto na zona da mediocridade que ele não subiu mais um nível, ele desceu. Ele se tornou um assassino. Irmão, não existe vantagem nenhuma de nós sermos medíocres. Qual é a vantagem que tem? Não é porque assim, se eu for medíocre, se eu me conformar, né, com essa vida que eu tenho, com as condições que eu vivo, as pessoas vão ver que eu sou um homem espiritual, que eu sou um homem de Deus, que eu sou uma mulher de Deus, porque eu não cobiço as coisas alheias, porque eu não quero mais do que eu mereço. Quem disse que Deus te deu mais do que você merecia? Que você é tão insignificante que Deus não possa dar aquilo que você merece? E não foi nunca pelo nosso merecimento. Nunca foi porque a gente é bom, nunca foi porque a gente é perfeito, nunca foi porque a gente é honesto, foi porque a gente era mau, ainda que fazendo coisas boas. Mas Deus olhou para nós e disse: eles não vão ficar mais na zona de mediocridade. Amém? Sabe um pensamento medíocre também que eu anotei? Eu não vou ler porque a gente vai já finalizar. A Bíblia diz que uma determinada mulher, chegou para Jesus e começou a adorar Jesus e jogou o perfume, o nardo puro que ela tinha, jogou nos pés de Jesus e começou a lavar os pés de Jesus e a enxugar os pés de Jesus com os cabelos. E a Bíblia diz que os discípulos ficavam: oh, que atitude é essa? Que coisa mais horrenda! Esse dinheiro aí, se a gente pudesse ter pensado, pegaria esse nardo, esse perfume e venderia e alimentaria e faria bem aos pobres. Aí Jesus disse: os pobres sempre vocês terão com eles para fazer o bem. Mas Jesus, ele disse que aquela atitude da mulher era uma atitude profética. Ela estava fazendo aquilo em alusão ao que iria acontecer com ele, que ele iria ser sepultado, mas que ele ressuscitaria.
Quando Jesus disse assim para eles, ei, os pobres, vocês vão ter sempre com vocês. Em outras palavras, seguindo o contexto que os discípulos estavam dizendo, vocês vão ter os pobres e também vão ter condição de sustentar os pobres. Mas existem determinadas atitudes nossas que devem ser consideradas num nível muito mais além do que esse pensamento medíocre. Quer dizer então que se eu quebrar ela quebrou esse vidro de alabastro e acabou-se o mundo, não vai ter mais nada, a gente vai ficar pobre? Era esse o pensamento dos discípulos. Acabou-se o mundo aqui, a gente vai ficar pobre, não vai ter mais nada. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Não é porque a tua empresa não deu certo no passado, é que a tua vida financeira vai ser desgraçada para sempre. Ei, não é porque você perdeu a sua casa, que um dia você financiou, e você perdeu aquela casa que pronto, acabou-se o mundo, caiu a terra, fechou o caixão, joga o barro. Acabou-se. Ei, não é porque um casamento não deu certo lá atrás, situações se levantaram, você se separou, não é porque agora você não vai seguir uma nova vida. Amém? O pensamento medíocre sempre vai fazer você olhar para trás. Mas Deus tem sempre algo melhor para nós. Amém? Irmãos, quando Moisés, ele foi chamado por Deus para guiar o povo, olha só isso aqui. Quando Moisés foi chamado a Deus para guiar o povo, Deus chegou para ele e disse, rapaz, você vai lá em Faraó e você vai dizer para ele que vai ser assim, assim, do jeito que eu disser. E Deus deu provas a Moisés de uma maneira sobrenatural. Deus disse, joga essa vara no chão e ela vai se transformar numa serpente. E aí ele jogou a vara no chão, a vara se transformou numa serpente. E ele pegou a vara de volta, a cobra, e se transformou numa vara. Deus disse, olha, coloca aqui a sua mão, pegue na sua mão, coloque sua mão dentro aqui do seu manto e tire. A mão ficou leprosa, quando ele botou de novo e olhou, já não estava mais. E mesmo Deus dando referências sobrenaturais para Moisés, Moisés olhou para ele e disse assim, Senhor, mas como o povo vai me receber? Eu sou gago, eu não falo bem, Senhor. Amém? Outra situação, irmãos, Moisés manda o povo para espiar a terra e manda os espias. E quando os espias chegam lá, eles olham para aquela terra e dizem, realmente é terra de gigantes, é terra de homens fortes, é terra de fortalezas. Mas nós, diante deles, somos como gafanhotos aos nossos olhos. Pensamento medíocre. Amém? Gideão, quando está lá no lagar, quando está lá cuidando do trigo, o anjo do Senhor aparece para ele e diz que vai levantar ele para a guerra, que ele vai ser o vencedor. Aí ele começa, como pode, Senhor? E olha a minha linhagem, olha a minha família, olha a minha condição. Pensamento medíocre. Amém? Mas eu encontro um outro personagem na Bíblia, glória a Deus, que Deus teve misericórdia desses que eu falei. Mas eu encontro um personagem na Bíblia que eu quero fechar com esse personagem hoje aqui com vocês. Esse se chama Davi. Davi era um menino, a Bíblia diz que ele era um menino. E de repente, quando ele vai a serviço do pai dele, deixar comida para os seus irmãos, ele ouve uma história de que tem um gigante na parada chamado Golias, que está desafiando todo mundo. E a Bíblia diz que o exército de Israel ficou com medo, inclusive Saul, com muito medo do gigante. Amém? Mas só que quando Davi encontra aquela realidade, irmãos, ele não olhou para o gigante, ele olhou para a recompensa. Sabe, irmãos, Davi era tão pertencente a Israel como os soldados de Israel eram pertencentes a Israel. No entanto, ele teve uma atitude de relevância, uma atitude de destaque. E ele tinha uma recompensa. Qual era a recompensa? Ele iria herdar tesouros, riquezas. Ele iria se casar com a filha do rei. E ele iria, irmãos, ter toda a sua família isenta de impostos. Mas ele tinha um gigante para vencer. Diga assim comigo, o gigante era só um obstáculo. Só que a atitude de Davi fez ele ser relevante. E sabe, quando Golias ficou lá arrotando a sua força e dizendo, levante aí entre vocês um homem que seja capaz de me enfrentar. Levante, porque se esse homem me derrotar, eu e todo o povo lhe servirão. Mas se vocês nos derrotarem, se um de vocês nos derrotarem, nós vamos servir vocês. Mas se nós derrotarmos vocês, vocês não vão nos servir. E ele afrontando.
olhando para Davi, para a pequenez de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi teve uma palavra baseada numa consciência de quem ele era. Ele diz assim: Golias, você vem contra nós com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Sabe o que é que isso me lembra? Sabe o que é que isso me mostra? Que quem tem aliança com Deus, quem tem aliança com Deus, eu estou falando com você? Quem tem aliança com Deus, quem tem aliança com Deus, não vai se intimidar. Quem tem aliança com Deus não vai se dobrar. Quem tem aliança com Deus não vai andar em temor. Quem tem aliança com Deus vai sair da zona de mediocridade. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Davi não era o que tinha a boa aparência para ser escolhido como rei. Mas desde o dia em que ele foi ungido pelo Senhor, amém? Desde aquele dia, a unção desceu sobre a vida dele e fez com que ele se tornasse uma pessoa relevante, de destaque, não uma pessoa comum, não uma pessoa ordinária, porque ele sabia quem ele era. Amém? A Bíblia fala assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para alcançardes o fim que desejais. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Irmãos, eu resolvo trocar os pensamentos de mediocridade pelos pensamentos de excelência, por uma vida muito mais próspera do que a que eu estou vivendo hoje. Porque eu tenho uma aliança com Deus. Quantos aqui têm aliança com Deus? Você vai enfrentar dificuldades? Sim. Pressões vão chegar? Sim. Mas se os seus pensamentos não forem medíocres, mas se seus pensamentos foram medíocres, você vai aceitar isso como uma prova na sua vida. Você não vai ter nem força para orar, nem vai ter força para repreender, nem vai ter força para declarar. Mas quando você entende que você tem uma aliança e que Deus já te tirou da zona da mediocridade, amém? Você vai viver nessa vida não aceitando tudo que o diabo sugerir para você. Amém? Irmãos, a Bíblia diz que é de fé em fé, de glória em glória. É de fé em fé, de glória em glória. Se tá bom, pode ficar melhor. Eu vou dizer mais uma vez para encerrar. Se você acha que na sua vida já tá bom, Deus quer aumentar o volume, Deus quer aumentar a potência, Deus quer aumentar a capacidade. E Deus te diz essa noite: não aceite o tá bom, não aceite assim mesmo, não aceite é isso mesmo, eu tenho que me conformar. Não, existe um outro nível para nós atravessarmos. Existe um outro nível para nós chegarmos. É um nível, irmãos, em que a preocupação não vai mais nos perturbar. É um nível em que ao invés de a gente pedir, a gente só vai adorar. É um nível, irmãos, onde as coisas vão ser mais fáceis.